Isso é nada mais, nada menos que a base da criação do universo. O interessante, você falou um negócio que foi me falado ontem, que foi uma coisa que eu fiz a live hoje de manhã, e eu falei que isso é nada mais, nada menos que a base da criação do universo. O caos e a ordem, né? Então, quando chega num momento onde conceitos velhos não cabem mais e não vestem mais o que a humanidade está rumando ou se direcionando, é necessário haver o caos para se reformular a ordem, né? Então é onde vai ter protestos, onde vai ter a quebra de paradigmas, vai ter a quebra de padrões, para entrar numa nova ordem, em algo que vai, como eu gosto de dizer, que não é certo ou errado, mas é o que vai funcionar para esse novo mundo, né? Para essa direção que o ser humano tá caminhando. Uhum. É interessante você trazer esse conceito, porque, assim, um exemplo prático disso que você está falando sobre ordem e caos foi a pandemia, né? Dentro da astrologia, nós estávamos prevendo a pandemia desde 2017. Só que, pelo entendimento que a gente tinha até então, a gente estava esperando por uma guerra, né? E aí o céu que estava vigorando para a previsão para 2020 era do mesmo céu da Revolução Francesa, né? Então, na época, a gente estava revisitando dois períodos importantes da história, de 200 e 800 anos atrás. E o que que nós estávamos esperando? Aquele conceito de guerra que nós temos, que hoje, por exemplo, tem 30 guerras acontecendo ao redor do mundo, né? Essa guerra é sangrenta, violenta e de pessoas que precisam amadurecer esse modelo, né? Só que aí, quando veio a pandemia, nós entendemos que era um outro tipo de guerra. E aí, voltando para a questão mental, nós estávamos entrando com Saturno em Aquário. Ele saiu de Capricórnio, que são as velhas estruturas. Então, todos esses modelos de estrutura, por exemplo, bancos, modelos familiares, todo esse modelo estrutural que nós conhecemos, ele começou a ser ruído, mas como? De forma devagar, mais mental. Então, nós trouxemos, o universo trouxe para a gente como aprendizado a Covid, porque veio por vias aéreas, ela movimentou todo um cenário mental. E as pessoas veem a Covid como algo ruim, como uma doença. Na verdade, para a psicossomática, as doenças vêm como uma resolução de conflitos. A partir disso, nós tivemos uma grande transformação, tanto que foi uma pandemia nível mundial. E aí, a partir disso, hoje nas terapias, a gente está tendo que lidar com coisas de saúde mental, de alguns transtornos, que nós estamos reformulando também, que ainda não se sabe o que vai ser. E isso, quando eu fazia a formação na época, a gente já estava prevendo os tipos de saúde, questões de saúde mental que iam aparecer, que a gente não tem noção ainda. Então, a gente ainda está começando agora, nessa parte de saúde mental, a entender as consequências da pandemia. E aí, por que que isso aconteceu? Você falou da ordem e do caos. O Saturno rege Capricórnio e Aquário. E quem rege Aquário para a inovação, para o caos, é Urano. E à época nós ficamos com Saturno e Urano meio que brigando os dois, a ordem e o caos. Então nós ficávamos entrando e saindo de casa. Muitas pessoas compraram, aí é uma visão minha, essa história de Covid para se prender, para não se relacionar, porque foram gatilhos mentais que nós vivemos através dos nossos ancestrais e pela última vez foram o ebola na África, por exemplo, a AIDS. Nós temos ciclos repetitivos disso a cada 20 anos dentro da astrologia. Então, depois teve a AIDS, foi a época de 80, e antes disso, um pouquinho mais complicado, as duas grandes guerras, e a gripe espanhola, 1918. Então, eu nem vou voltar tanto no tempo para a gente não estender muito o assunto, mas só para as pessoas começarem a entender os gatilhos mentais que nós estamos adquirindo após pandemia e por que algumas pessoas ficaram reclusas, outras ficaram mais tranquilas, se movimentaram e tudo bem e não entraram na neurose, porque cada um, a nível individual,
acionou algum gatilho seu, e isso tem a ver com a pessoa e tem a ver com a árvore também, porque todos esses gatilhos que os nossos avós e bisavós vivenciaram por pelo menos 4 gerações, e aí dentro da astrogenealogia nós estamos falando de Urano, todos esses gatilhos nós revivemos e nós recriamos. É isso, é Então é gratidão. isso. Eu também agradeço muito, Gratidão a muitíssimo. todos que vieram, gratidão à Rita aí pela oportunidade de trocar hoje. Foi uma boa conversa aí com todos. Me chamo aí Marcelo, né? Eu tenho aí Aueté, que é gratidão, né? Que é o reconhecer no outro a sua existência, como os tupi-guaranis falam. Então, eu gosto muito de sempre repetir Aueté, Catu, Eteporã, né? Que é verdadeiro. E assim eu falei. Nas tribos Zulus, que é um dos lugares que o Bert traz como referência, eu vejo você e ainda estou aqui. Quando eles se encontram para dizer que está tudo bem, tudo na ordem, eu estou aqui. Também são formas. Que também tem a ver com a filosofia Ubuntu, para quem trabalha com mediação, conflitos, essas questões aí, para manter a ordem. Mas os Sim. conflitos, eles são necessários e super bem-vindos, inclusive na democracia, na política, e tá tudo bem. Muito, muito obrigada a todos que estiveram por aqui, quem colocar nos comentários, quiser contribuir, estamos aqui. Não deixa de curtir lá, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente aí levar esse conhecimento para mais Para pessoas. impactar mais e mais pessoas. Sempre. Seja a Aueté. mudança. Veja a mudança. Aueté.